Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e hoje nós trabalharemos o conteúdo Regras de Concordância Nominal. Vamos lá? Peguem o caderno de vocês, a canetinha para fazer anotações, que é muito importante nessa fase do nosso conteúdo. Bem, primeiramente, a concordância nominal. Todo mundo tem muito medo. Quando fala em gramática, quando fala a respeito da concordância nominal, a gente fica, como é que é, como é que faz? Tenho muitas dúvidas a respeito disso, mas não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá? Bem, nós vamos observar algumas frases. Observe os seguintes exemplos. Primeiro, os documentos estão inclusos. Eles próprios vão ao jogo. Ela mesma vai comprar a comida. O homem e a mulher ficaram constrangidas. Vocês observaram alguma coisa? O que vocês conseguiram observar aí? Não são um pouquinho estranhas essas frases? Parece que há algum problema, não é verdade? Então vamos lá analisá-las. Quando nós falarmos em concordância, nós vamos perceber que existem alguns problemas nas frases anteriores. E essa frase, eles deve ser o fato de que vocês têm internalizado algum entendimento a respeito da concordância nominal. Isso se chama o entendimento interno. Você vai praticando, vai lidando com a gramática e você vai internalizando algumas coisas. Só que nós precisamos verificar algumas regrinhas que são necessárias para que nós possamos entender melhor. Olha a maneira que deveria ficar essas frases. A. Os documentos estão inclusos. Inclusos deve concordar com os documentos. Letra B. Eles próprios vão ao jogo. Os próprios combinam com eles e não com o jogo. C. Ela mesma vai comprar a comida. D. O homem e a mulher ficaram constrangidos. Perceberam como é simples? Vamos ao conceito de concordância. Todos os elementos que compõem a oração, elas precisam de concordância. Ok? A regra geral da concordância nominal diz o quê? Diz que todos os determinantes, adjetivo, numeral, pronome e artigo devem harmonizar-se quanto ao gênero e ao número do substantivo. O que é harmonizar? Eles devem ter uma relação ali, ok? Portanto, se o substantivo está no feminino singular, os determinantes também devem estar. Lembrem-se, essa é a regra geral. É no todo. A maior regra quando nós vamos falar da concordância nominal é essa. Respeitar sempre o gênero e o número do substantivo. Quando eu falo em gênero, eu falo masculino e feminino. Quando eu falo em número, eu falo em singular e plural. E aí, agora nós vamos para as regras específicas. Vocês precisam anotar e observar essas regras com muita atenção. Nós temos a geral e depois nós viemos para as específicas. A primeira regra específica é: existem algumas regras que dependem da localização ou posicionamento do adjetivo na oração. E se houver dois ou mais substantivos, a qual ele, o adjetivo, vai se referir. Primeiro, o substantivo do mesmo gênero. Quando o substantivo é de mesmo gênero, o adjetivo vai para o plural ou concorda com o mais próximo. Exemplo: o Brasil possui montanha e chapada deslumbrantes. Percebam que nós temos dois substantivos, montanha e chapada. E o deslumbrante, que é o nosso adjetivo, ele vai concordar com os dois. Mas também estaria correto se eu concordasse apenas com um. Por exemplo, o Brasil possui montanha e chapada deslumbrante. Nesse caso, quando eu coloco deslumbrante no singular, o deslumbrante está concordando com chapada, porque nessa regra específica ele pode concordar com os dois ou apenas com o próximo, o mais próximo, ok? Regra específica número 2. Ele vai dizer o seguinte: substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo vai para o masculino, plural, ou concorda com o substantivo mais próximo. Exemplos:
O homem e a mulher gordos chegaram à consulta. O adjetivo aí concordou com os dois. Segundo exemplo, o homem e a mulher gorda chegaram para a consulta. O gordo, o adjetivo, vai concordar com a mulher, mas também pode concordar com os dois, né? A mulher e o homem. O homem vai estar mais próximo, então o gordo vai concordar com o homem, beleza? No caso da regra para os substantivos com gêneros diferentes, embora ambas formas estejam corretas, é comum as pessoas preferirem usar a concordância no masculino plural. Sabe por quê? Em virtude da sensação de quanto mais concordamos apenas com o mais próximo, parece que o adjetivo refere-se somente a ele. Então, normalmente, é preferível usar o plural. Regra número 3. O adjetivo ele pode vir anteposto, ou seja, antes do substantivo. Ele pode? Pode sim. Nesse caso, há duas formas de concordância nominal. Entretanto, o que comandará a escolha não é o gênero do substantivo, mas sim o tipo dele, ou seja, se é comum ou se é próprio. O adjetivo anteposto a dois substantivos comuns deve concordar com o adjetivo mais próximo. Exemplo, o pai ganhou bonito relógio e camisa. O adjetivo veio antes e ele vai concordar com relógio. Outro exemplo, o pai ganhou bonita camisa e relógio. Como inverteram aí os substantivos, né? Camisa está na frente de relógio, então o bonito irá concordar com camisa. Por isso que ele fica bonita camisa. Nesse caso, ele deve concordar com o substantivo mais próximo. Regra número 4. Adjetivo anteposto a substantivos próprios. O adjetivo deve aparecer no plural. Os incríveis Machado e Guimarães são ícones da literatura brasileira. Percebam, incríveis é o nosso adjetivo. Nós temos dois substantivos próprios. Logo, o nosso adjetivo deverá concordar, deverá ficar também no plural. E se um substantivo for modificado por dois adjetivos, como proceder? O que você deve fazer nesse caso? O substantivo pode aparecer de três formas distintas. No singular, a festa espanhola e canadense, eu permaneço com ele no singular. Com a repetição do artigo também nós poderemos utilizar, exemplo, a festa espanhola e a canadense, né? E você suprimiu o a festa do canadense, mas fez referência com o artigo. E no plural, as festas espanhola e canadense. Por que as festas? Porque nós estamos falando de duas, a espanhola e a canadense. Continuando, sobre alguns casos específicos. Há casos que a concordância, essa concordância, ela vai gerar muitas dúvidas, porque há uma diferença entre a norma culta e a linguagem coloquial. A linguagem coloquial é aquela que você fala, como nós já dissemos, aquela que você fala todos os dias, diariamente, sem muitas preocupações. E aí, você deve, na hora da escrita, você tem que verificar essas regrinhas para não ocorrer erro, ok? Para não dar aquela escapada no erro. Então, por exemplo, as palavras anexo, incluso e obrigado concordam com substantivo ou pronome substantivo a que se referem, já que exercem o papel de adjetivo. Mesmo e bastante, aqui é necessário atentar para que a classe gramatical dessas palavras, uma vez que podem exercer papel de pronome ou de advérbio. Se pronome, ela pode sofrer alteração, mas se advérbio, ela não sofre variação. Outras palavras, caro, barato e só, podem ser adjetivos quando caracterizarem, observem bem, quando caracterizarem substantivo ou advérbio quando modificarem o verbo. Beleza? Meio,
pode exercer o papel de numeral ou advérbio. No primeiro caso, concordará com o substantivo. No segundo, é invariável. Quando o meio for numeral, pode variar. Quando for advérbio, não varia. E aí nós vamos perceber o quê? Que não é difícil, mas que nós devemos sempre levar em conta essas observações que diariamente passam desapercebidas, só que na hora da escrita são essenciais para uma boa escrita, para um bom desenvolvimento do seu texto. Vamos lá exercitar um pouquinho. Questão 1, o NEB. Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis, ou seja, ela não vai sofrer alteração, ok? Letra A. Este é o meio mais exato para você resolver o problema. Estude só. B. Meia palavra, meio tom, índice de sua sensatez. C. Estava só naquela ocasião, acreditei, pois em sua meia promessa. D. Passei muito inverno só. E. Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. O que essa questão pede? Ela pede que você analise a questão que, se nós passarmos para o plural, ela não vai sofrer variação. E aí? Vamos pensar um pouquinho? Atentem-se, olhem cada alternativa e verifiquem qual dessas frases nós não vamos ter uma variação ao passar para o plural. Vamos lá? Pensaram? Então, a resposta correta aí é a letra E. Por quê? Porque quando o meio e bastante, cara e barato só exercem função de advérbio na oração, elas não sofrerão variação quanto ao número e quanto ao gênero. Observem aí e façam a anotação. É muito importante saber disso. Segunda questão. Assinale a alternativa que indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. 1. Justiça entre os homens é. 2. Entrada de estranhos. 3. Cerveja é. E aí você vai preencher a lacuna. A. Necessário, proibido, gostoso. B. Necessária, proibida, gostosa. C. Necessário, proibida e gostoso. Ou D. Necessária, proibido, gostosa. E E. Necessários, proibida e gostoso. Qual dessas alternativas eu posso completar corretamente as lacunas existentes? O que vocês acham que vai concordar e vai relacionar bem direitinho aí? Pensaram? O que vocês acham? A resposta correta é a letra A. Justiça entre os homens é necessário, proibido entrada de estranhos e cerveja é gostoso. Então, fica sendo essa a resposta correta. Ok? Então, no mais, para retirar dúvidas, façam as anotações, acessem o nosso portal, assistam novamente os vídeos para vocês anotarem. São regras importantíssimas para vocês fazerem um bom uso, né? Fazerem um bom uso nos textos de vocês. No mais, obrigada. Tchau, tchau.